Veja agora no Jornal da TVDC, comitiva do agronegócio volta otimista da viagem para a definição de fornecedores de milho, sorgo e soja na Argentina e no Uruguai. Trabalhadores da Samarco pedem apoio dos deputados para garantir o retorno das atividades e os empregos na mineradora. Na antevéspera do Dia Mundial da Energia, você vai conferir dicas para combater o desperdício e economizar na conta de luz. Sexta-feira, dia 27 de maio, o Jornal da TVDC está começando. Olá, boa tarde. A crise hídrica do Norte Capixaba. O volume de água na barragem do Jundiá, em Jaguaré, caiu de 25% no início de março para apenas 5% do normal agora. Como é o local de captação para o sistema de abastecimento da cidade, o diretor do SAAI, Sérgio Pinto Correia, destaca que há 15 dias o racionamento foi ampliado de 8 para 10 horas diárias. Para reforçar o abastecimento na área urbana de Jaguaré, a autarquia está investindo em poços artesianos. O racionamento, que era de 1 da tarde às 9 da noite, foi ampliado para o período de 11 da manhã às 9 da noite. Atualmente, em caráter emergencial, o sistema funciona 14 horas por dia. Ainda são utilizados 100 mil litros de água por hora da barragem, acrescidos de 60 mil litros de uma nascente cedida por um produtor rural e 22 mil litros de um poço perfurado no início do ano na sede do SAAI na cidade. O diretor Sérgio Correia lembra que para abastecer o sistema em 14 horas de funcionamento são necessários 180 mil litros por hora. O abastecimento será reforçado por um poço que será interligado ao sistema de captação. Ele foi perfurado no Jundiá e aguarda a chegada da bomba para entrar em operação. O Dia Mundial da Energia, celebrado em 29 de maio, coloca em pauta a importância do uso consciente da eletricidade. A boa prática pode começar com a mudança de pequenos hábitos do dia a dia, com o objetivo de combater o desperdício e economizar na conta de luz. Confira algumas sugestões. A distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, Excelsa, apresenta algumas dicas úteis que podem contribuir para a utilização eficiente da eletricidade e gerar economia. O aproveitamento de resistência queimada pode acarretar em aumento de consumo de energia. Nos dias frios, o tempo do banho deve ser o menor possível, de 5 a 8 minutos, já que o chuveiro utilizado na posição inverno consome cerca de 30% a mais comparado com a posição verão. Com relação às instalações internas, a fuga de corrente é uma das grandes causas do desperdício e, consequentemente, do aumento na conta de luz. Emendas de fios feitas de forma incorreta, conexões frouxas, fios desencapados ou com isolamento comprometido pelo tempo podem ocasionar a fuga de corrente. O ferro elétrico é um equipamento que pode sobrecarregar a rede elétrica se não utilizado da forma correta. Para reduzir o consumo de energia, o ideal é passar todas as roupas de uma vez só e ajustar a temperatura para cada tipo de tecido. Quando for adquirir um novo aparelho, é necessário que o consumidor fique atento ao selo Procel, que reconhece os equipamentos considerados faixa A, da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, instituída pelo Inmetro, ou seja, todos os equipamentos que têm essa certificação são mais eficientes e contribuem para a preservação do meio ambiente, além de reduzir a conta dos clientes sem diminuir o conforto. É importante ter em mente que equipamentos eficientes são mais exigentes em relação à rede elétrica que os abastece. Por isso, manter a fiação interna em equilíbrio é essencial. A letra A é um produto que tem mais economia de energia. A letra B é média. A C e a D já é uma classe mais alta. Aí o consumo é mais alto também. Ele explica que a geladeira Frost Free consome mais energia que as demais e que a maioria dos consumidores estão atentos a isso. Aqueles que já têm um conhecimento, que já vai pela letra A devido ao consumo, entendeu? As pessoas estão mais conscientes, então? Sim.
Um levantamento do Inmetro mostra que uma família gasta em média de R$20 a R$30 por mês em uma casa com 2 quartos com iluminação de lâmpadas incandescentes. Substituindo-as por fluorescente, o custo mensal cai para cerca de R$4. Vale lembrar que tetos e paredes pintados com cores claras refletem melhor a luz, o que diminui a necessidade de iluminação artificial durante o dia. A comitiva do agronegócio, que realizou missão comercial e diplomática na Argentina e no Uruguai, retorna hoje à noite ao Espírito Santo, depois de cumprir agendas nos países vizinhos. O objetivo foi estreitar o diálogo comercial e diplomático com autoridades, produtores e exportadores de milho da Argentina. O primeiro navio chega ao estado em julho. O grupo de empresários teve a coordenação do secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto. Ele destacou que a ideia é consolidar novas operações visando assegurar o abastecimento no segundo semestre deste ano. A Cooperativa Agrária Mista de Castelo, Cacau, a Cooperativa Agropecuária Centro-Serrana, Copiave, e a Celita já participaram do primeiro lote de importação. A Cooperativa Veneza está incluída no próximo carregamento. Além de milho, houve negociações para aquisição também de sorgo e soja da Argentina e do Uruguai. Em Montevidéu, a comitiva teve o apoio da Embaixada do Brasil. O secretário Otaciano Neto agradeceu o apoio do embaixador Radil da Rocha Viana. Gostaria de registrar com imensa satisfação a visita de uma delegação tão importante de empresários do Estado do Espírito Santo, principalmente no momento em que o Brasil necessita enviar mensagens extremamente positivas sobre a sua situação, em particular o seu relacionamento com os vizinhos. O Uruguai é um país tradicionalmente amigo do Brasil, um país receptivo, curioso a respeito da nossa realidade e, repito, é oportuna a visita dos empresários capixabas, porque eles mostram que existem alternativas de contato no Brasil, não necessariamente vinculadas somente a alguns estados. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito a oferecer ao Uruguai, existem identidades em uma série de segmentos, existem oportunidades de promoção do comércio, de promoção de atividades que sejam lucrativas para ambos os lados. Eu me permito mencionar não só a parte agropecuária, mas vejo com muita importância e com muito futuro a questão do turismo. É importantíssimo que não só o Uruguai, mas o próprio Estado do Espírito Santo busquem alternativas, busquem fórmulas que permitam uma interação mais intensa e, evidentemente, produtiva dos dois lados. Eu, como embaixador do Brasil, me sinto muito honrado com a visita e espero que essa visita se repita em outras oportunidades, sempre em prol do fortalecimento do relacionamento entre o Brasil e o Uruguai, com particular ênfase no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Secretário, por favor. É uma satisfação ser recebido com toda a delegação do Estado do Espírito Santo aqui na Embaixada do Brasil no Uruguai, na cidade de Montevidéu. Nós temos muitas coisas que a gente pode desenvolver e avançar nessa relação entre o Espírito Santo de Montevidéu e o Uruguai. Nós temos dos dois lados contribuições a somar. Nós podemos, por parte do Espírito Santo, ofertar e dialogar com o Uruguai na questão do turismo, que é muito importante, e também na questão da exportação do café. Nós temos cafés especiais relevantes no estado, tanto o arábica como o nosso robusta, que é o nosso conilon, muito importante, e também nós temos muito que aprender com o Uruguai, principalmente na questão da carne. Então a gente tem certeza que a gente vai poder estar cada vez mais próximos e agradecer a gentileza pelo qual o senhor nos recebeu, toda a sua equipe nos recebeu. A gente nos honra muito ter a oportunidade de estar aqui na Embaixada do Brasil no Uruguai. O secretário Otaciano lembrou que, atendendo a reivindicações dos produtores, o governo do estado agiu rápido para garantir a competitividade dos setores de proteína animal capixabas.
com o apoio da Assembleia Legislativa, isentou a cobrança de ICMS sobre a importação do milho, que era de 12%. Com isso, viabilizou uma alternativa para que os produtores do estado possam fazer a aquisição do produto a preços melhores do que os praticados no mercado interno. Otaciano frisou a importância dos setores de produção animal, que em 2015 foram responsáveis por quase 30% do valor bruto da produção agropecuária capixaba. O valor de produção somou 2 bilhões e 400 milhões de reais e o setor gerou mais de 35 mil empregos diretos. O Jornal da TVTC volta depois do intervalo com outras notícias desta sexta-feira. Um instante só. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora 3763-3382. Tribuna do Cricaré. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Cuide da cidade que você gosta. Não jogue entulho na rua e nem terreno baldio. O município foi notificado para se adequar à legislação federal e assinou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, junto ao Ministério Público. Por lei, a Prefeitura não pode mais recolher lixo hospitalar e entulhos. Ela é responsável somente pela coleta do lixo domiciliar, aquele que é produzido em casa. Quem executa obras, reformas e demolições, poda árvores ou possui clínicas, farmácias, hospitais e similares, deve também fazer a destinação correta desses resíduos, contratando uma empresa especializada. Jogue limpo com a cidade, não jogue mais entulho na rua e nem despeje em terreno baldio. Providencie você mesmo a coleta. Prefeitura de São Mateus. Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende os requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. A Comissão de Cidadania da Assembleia Legislativa realiza no dia 8 de junho uma audiência pública sobre a venda dos campos terrestres da Petrobras no Centro-Norte Capixaba. O debate terá início às 14h no plenário de Seu Cardoso. De acordo com a assessoria de comunicação do Sindipetro, está confirmada a presença do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, do vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, Fernando Siqueira, do secretário estadual da Casa Civil, Paulo Roberto Ferreira, e de um representante da Federação Única dos Petroleiros, a FUP.
O Sindipetro afirma que a Petrobras venderá os campos de petróleo de São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré e Linhares, o que significa redução das vagas de emprego com impacto negativo na economia da região. Segundo o Sindipetro, mesmo com um barril com preço muito abaixo do normal, o município de São Mateus arrecadou somente em 2015 o equivalente a 32 milhões e 600 mil reais em royalties de petróleo. Os trabalhadores do setor de petróleo, próprios e terceirizados, injetam mais de 6 milhões de reais por mês na economia local. A Comissão de Agricultura da Câmara Federal debateu a importância do Ministério do Desenvolvimento Agrário na valorização da agricultura familiar. O requerimento para a realização da audiência foi aprovado antes da pasta perder o status de ministério e se transformar em secretaria especial na reforma anunciada pelo presidente interino Michel Temer. Essa mudança dominou a discussão. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 70% dos alimentos produzidos no mundo vêm da agricultura familiar. No Brasil, segundo números do IBGE, 14 milhões de pessoas atuam neste modelo de produção, ocupando 25% do total de área agricultável do país. Durante a audiência pública na Comissão de Agricultura, representantes do setor ressaltaram também a importância de aspectos econômicos da atividade. Com certeza, uma agricultura familiar desamparada, uma agricultura familiar que não é apoiada, além de as inúmeras consequências que a gente pode ter danosas, nós vamos ter um aumento dos índices de inflação nesse país. Outro aspecto econômico da agricultura familiar é a sua participação no PIB, do agronegócio, tão falado, que atinge aí em torno de 38% do total desse PIB do agronegócio. Não é pouca coisa. Na reunião, a mudança de status do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi criticada por representantes do setor e pela maioria dos deputados da comissão. A mudança também foi alvo de protesto de manifestantes contrários à medida. Quando nós acabamos a nível nacional, há uma tendência, não estou dizendo que isso vai acontecer, de também aos poucos ir desmontando estruturas conquistadas nos estados que são muito importantes. Não é possível tratar a agricultura familiar junto com as políticas sociais do SUAS, com Bolsa Família, que são políticas fundamentais para combater as desigualdades, mas tem que se tratar de outro espaço de governo. E o segundo ponto é um assunto de macroeconomia. Se o ministro da Fazenda ou do Planejamento quiser ter sucesso no governo, ele precisa ter a agricultura familiar dinamizada, apoiada, produzindo, gerando emprego, gerando produtos com qualidade. Quem já foi em alguma reunião do Conselho de Segurança Mundial Alimentar das Nações Unidas, lá na FAO, sabe o quanto que as políticas públicas que o Brasil construiu, graças à existência do Ministério do Desenvolvimento Agrário, são referência a nível internacional. Nós alertamos vários deputados que lamentavelmente emprestaram o seu apoio a esse golpe legítimo, manchando as suas biografias, que se o golpe viesse, iam acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para o representante do governo, o objetivo dessa e de outras mudanças é enxugar a estrutura pública do país e gerar economia de receitas. Mas os programas relacionados à agricultura familiar não serão afetados. No momento em que se constitui essa secretaria especial, não se tira a responsabilidade, não se desmancha a questão de uma estrutura técnica que o governo quer manter, avaliar e, se possível, ampliar a questão das ações junto à agricultura familiar. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o governo pretende deslocar a Secretaria Especial do Desenvolvimento Agrário, que agora está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social, para a Presidência da República. Segundo o ministro, a mudança não geraria impacto no orçamento do governo, nem resultaria em cortes de programas da pasta. E os deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia analisam um projeto de lei que proíbe a veiculação de publicidade na televisão para o público infantil menor de 12 anos. A proibição foi proposta em vista da crescente influência das crianças sobre as decisões de consumo das famílias. Segundo pesquisas, a criança menor de 12 anos está em formação e ainda não tem condições suficientes de discernimento. Muitas agências de publicidade focam o público infantil como principal alvo de suas campanhas,
causando uma incômoda situação de coação moral sobre os pais, que se veem pressionados a comprar produtos desnecessários. Durante a audiência, os representantes das empresas de publicidade se colocaram contrários à proposta, enquanto os convidados ligados às entidades de apoio à infância defenderam a proibição. O advogado do Instituto Alana é favorável ao projeto. Vem a publicidade e diz, não, você precisa disso, você precisa daquilo. Se o pai disser não para você, ele é um vilão. Então há um jogo de inversões que é muito pernicioso. O que a gente pede é que toda a publicidade que hoje é feita para a criança seja redirecionada aos pais, os verdadeiros responsáveis. Não é somente de produtos infantis, é também de produtos do universo adulto que são dirigidos para que a criança convença o pai. Então o carro da família, a viagem de férias. Certamente, regular a publicidade infantil hoje no Brasil é um passo civilizatório. Já o presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, discorda do projeto e sugeriu que a educação das crianças é o melhor caminho. A sugestão do CONAR é que as crianças sejam preparadas para conviver com o consumo. O ideal seria uma cadeira no ensino fundamental que ensinasse a criança a desenvolver o seu senso crítico em relação à propaganda e, por que não, em relação à notícia, à informação em geral. Para a representante do movimento Infância Livre de Consumismo, a solução passa por um pacto da sociedade. O que deve ser feito é um pacto de toda a sociedade, né, dos anunciantes, dos professores, dos pais, das emissoras de TV, dos produtores de conteúdo de entretenimento e cultura para as crianças, um pacto de respeito à criança. A criança tem dificuldade em diferenciar aspectos da fantasia e da realidade e os conteúdos de entretenimento dos conteúdos de persuasão. Então, na primeira infância, realmente não tem condição de diferenciar os dois conteúdos. A deputada Tiron afirmou que se esforçará para uma virada no teor do relatório final da comissão, uma vez que o parecer do relator é contrário ao projeto de proibição. Eu acredito que haverá aí uma virada sobre a relatoria desse projeto, porque essa casa não pode perder de vista a percepção e a importância da primeira infância no Brasil. E você vai ver depois do intervalo, trabalhadores da Samarco pedem apoio para garantir o retorno das atividades e os empregos na mineradora. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de 1 ano. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Efeito de Luz, a sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Seja um profissional disputado na MMG Informática. Cursos básicos e avançados de informática, manutenção de computadores, web designer, auxiliar administrativo, operador de computador, secretariado e outros. Certificado reconhecido em todo o país e garantia de aprendizagem. E mais, recarga de cartuchos e toners, manutenção de máquinas fotográficas digitais, notebooks, monitores LCDs e MP3. MMG Informática, conectando você ao futuro. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346.
Trabalhadores da Samarco pedem apoio dos deputados estaduais para garantir o retorno das atividades e os empregos na mineradora. Cerca de 500 empregados da Samarco vieram à Assembleia Legislativa pedir apoio contra 1.200 demissões que, segundo eles, estão para acontecer na empresa a partir de 25 de junho. Os funcionários afirmam que no Espírito Santo, 400 trabalhadores correm o risco de ficarem desempregados e mais 800 em Mariana, Minas Gerais. Os funcionários da Samarco foram recebidos na entrada do Legislativo por uma comissão de parlamentares. Por autorização do presidente da Casa, deputado Teodorico Ferraço, puderam usar a tribuna. Segundo os empregados, a interrupção das atividades da mineradora desde o rompimento da barragem com rejeitos de minério em Mariana é um dos fatores que põe em risco os postos de trabalho. Buscamos a Casa Legislativa por reconhecer que aqui nesse espaço a gente pode realmente buscar informações e abrir um diálogo com as outras instituições que estão envolvidas na questão do embargo da operação da empresa. São apresentados os discursos da empresa, são apresentados discursos do Ministério Público. E o Ministério Público diz que a empresa não está cumprindo com algumas condicionantes. Nós queremos saber quais são essas condicionantes para saber realmente o real tamanho do problema, para a gente inserir o trabalhador e a trabalhadora na solução, na tentativa de solução do problema. Vários parlamentares usaram a palavra para defender os empregos da Samarco. Não é justo que no momento de recessão com o que estamos passando, os empregados sejam penalizados e sejam demitidos. Então é nesse sentido que nós estamos trazendo eles aqui para a Assembleia, para trazerem as suas necessidades, o seu problema, para que, como nós ajudamos nos debates na investigação do desastre, também possamos ajudá-los a que nesse termo de compromisso não haja nenhuma demissão e sejam preservados os empregos, os postos de trabalho. O presidente da Comissão de Cidadania, deputado Nunes, propôs união de esforços entre Espírito Santo e Minas para solucionar a questão. Sozinho o Espírito Santo não conseguirá resolver esse problema. Nós estamos criando uma mesa nacional, eu acho que é importante frisar isso, envolvendo a Assembleia Legislativa de Minas, envolvendo o Ministério Público Federal de Minas, a Superintendência Regional do Trabalho também de Minas Gerais, para juntos a gente fazer uma pauta junto com o presidente da República, junto com o Ministério de Meio Ambiente, para a gente poder solucionar essa questão. Depois do encerramento da sessão no plenário, o assunto continuou em debate na presidência da Casa. Uma das decisões tomadas foi a realização de uma reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente, Cidadania, Infraestrutura e Saúde, com a participação de representantes dos empregados e diretores da mineradora, além do Ministério Público e outras entidades. No encontro agendado para a próxima terça-feira, haverá tentativa de acordo para evitar as demissões. O senhor apresentou aqui um convite, para uma audiência com o presidente da República, Michel Temer. Qual seria o teor dessa audiência? Qual seria o assunto? Essa audiência que a gente está pedindo ao presidente da República é que nós chegamos a uma conclusão que precisa de uma força-tarefa. Não adianta a gente ficar conversando aqui, temos que resolver um problema em Minas Gerais, um problema do governo com o Ministério Público, porque nós queremos que a Samarco funcione. E o governo precisa, nessa força-tarefa, dar força ao governo de Minas para dar uma autorização com responsabilidade, através da cava, quer dizer, não vai ter aquele depósito perigoso, para que funcione imediatamente, porque está em jogo muitos empregos e rendas no Espírito Santo. Então, a audiência é importante, que é para reafirmar que o governo federal tem que agir. No momento de desemprego, nós temos aí uma empresa querendo trabalhar, então tem que colocar para trabalhar. E outra coisa, para pagar o desastre do meio ambiente, a empresa tem que estar viva, tem que funcionar. A partir do momento que a empresa consiga comprovar o atendimento das exigências ambientais para a retomada da produção, ela possa voltar a funcionar plenamente. Nós entendemos também que a defesa dos empregos não pode servir de pressão para um licenciamento ambiental sem que sejam cumpridas todas as obrigações decorrentes. E com relação às obrigações, ela tem cumprido, tem pendências, e se tem, quais são as pendências?
Do ponto de vista da legislação do trabalho, a empresa tem cumprido até agora o que ela se comprometeu, garantindo o emprego dos seus empregados diretos. No entanto, os contratados, os terceirizados já foram, em grande parte, demitidos, ou seja, não houve a preservação do emprego desse pessoal, e ainda pendência com relação à população ribeirinha, né, aos que vivem do rio, como os pescadores, lavadeiras e outros profissionais que estão à margem do Rio Doce ou vivem dependendo da economia ali do entorno. Se cumprir os requisitos da legislação ambiental e puder retomar a sua plena atividade, o Ministério Público do Trabalho está plenamente favorável. Esta edição está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando nosso portal www.tvtc.com.br/vídeos. TVTC, a televisão da gente. Uma boa tarde para você.